Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço aqui a participação de todos. Agradeço também por reservar um tempo aqui para participar da nossa live. Certamente aqui muitos já nos seguem, mas é sempre bom frisar, se quem quiser compartilhar e também repostar nossos conteúdos, aqui estão os nossos links dos nossos conteúdos digitais, onde a gente posta bastante conteúdo, além de lives Autodesk, Adobe, Microsoft, Kaspersky, segurança. Então, eu faço um convite aqui para que todos possam acessar. Vale lembrar que o conteúdo aqui dessa live de hoje, ele vai ser gravado e a gente compartilha posteriormente para que vocês possam ver, rever pausadamente. Então, se perdeu algum conteúdo, não tem problema nenhum. Depois vocês acessem o link, pode até compartilhar com outras pessoas dos seus times, assistir pausadamente, qualquer momento, tá bom? Hoje a gente está aqui com a Júlia, que é a nossa especialista em Autodesk dentro da Abrasoftware, e ela vai contar um pouquinho aqui como que o Dynamo vem revolucionando os projetos, quanto ele tem apoiado assim as nossas tarefas repetitivas que tanto a gente fala e no dia a dia a gente não consegue eliminar isso, né? Agradeço. Só um pequeno lembrete também, pessoal. Como a gente está num formato live, vocês não vão conseguir abrir a câmera ou abrir o microfone para fazer qualquer pergunta, mas fiquem muito à vontade de colocar aqui no nosso chat alguma dúvida, alguma pergunta, que ao final a gente reserva um espaço para conversar com a Júlia, ou se não for possível também, se o tempo ficar curto, a gente compartilha essa dúvida internamente e depois responde para vocês, seja por e-mail ou faz algum outro contato, via chamada, alguma coisa assim. Obrigado, viu, Júlia? Por favor, fique muito à vontade, aqui o palco é seu, viu? Agradeço. Obrigada, João, pela apresentação e pelo início, por dar o start da nossa live. Bom, gente, como o João falou, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui pelo chat, mas caso não haja tempo após a live, a gente entra em contato também, marca uma conversa e a gente vai tirando as dúvidas que vocês tiveram, tá bom? Bom, começando a nossa live, a gente vai dar um pequeno workshop aqui para vocês sobre introdução à programação visual com Dynamo, que é um recurso que a gente tem em alguns softwares da solução Autodesk. A gente vai se aprofundar mais especificamente a respeito do Revit, mas o Dynamo também pode ser aplicado em outros softwares, como o Civil 3D, o Alias. Então, é um recurso que ajuda bastante, não só para quem trabalha especificamente com Revit, mas com outras soluções Autodesk também. Então, vamos começar aqui, galera. E aí a gente já vai começar a nossa apresentação de hoje logo com esse dado, que já é um dado bem impactante, bastante considerativo aqui para muitos. E essa estimativa não é inventada, tá, gente? A gente pegou isso de um estudo de case do Hightech CAD, com automação em Dynamo, e eles levantaram um reduzo de custo operacional da empresa em até 18%. E aqui a pergunta que não quer ficar lá, né, é o quanto que você pode estar deixando de economizar hoje, tanto o seu tempo quanto o seu dinheiro, né, porque tempo é dinheiro hoje em dia, porque você ainda faz tarefas manualmente que poderiam ser automatizadas. E vamos ser honestos aqui também, né? Nessa apresentação, toda vez que a gente pensa em tarefas que poderiam ser automatizadas, a gente também está pensando em tarefas que são repetitivas, mecânicas, e que no fim são aquelas tarefas que ninguém gosta de fazer. Então, por que não automatizar exatamente essas tarefas que ninguém quer fazer no fim do dia? E isso não é só chato, né? É também um terreno fértil para erro. Nos documentos da Autodesk, a gente chama isso de tédio and error by volume. E a recomendação deles é muito clara em questão dessas tarefas. Que tarefas repetitivas, e aqui eu dou ênfase também, baixo valor, que não vão agregar valor projetual em si, elas não só podem, como devem ser automatizadas. E é esse aqui o ponto da nossa apresentação de hoje, exatamente sobre automatizar nossas tarefas. Quando a gente tira
as tarefas da mesa, né, e coloca na mão de um script, uma programação, o que sobra acaba sendo o que realmente importa, que é criar, resolver e projetar. E essa é a ideia aqui que a gente vai trabalhar junto hoje, porque no final do dia, todos nós aqui, independente das nossas funções, somos solucionadores de algum tipo de problema, assim, de um problema de projeto, um problema empresarial, mas no fim nós todos somos solucionadores de problemas, então não devemos perder nosso tempo com tarefas que não tem nada a agregar, tanto para nós profissionalmente, como também para a empresa que estamos representando. Bom, já com esse comecinho, mas antes de a gente dar continuidade, eu vou me apresentar aqui rapidinho para vocês saberem também quem que vai estar guiando vocês nesse workshop. Sou a Júlia, né, Lubacheski, estou aqui na Abrasoftware como especialista Autodesk, mas antes de estar aqui como especialista Autodesk, eu estava exatamente onde muitos de vocês estão hoje, com o Revit aí aberto, projetando em BIM, sentindo na pele cada clique repetitivo, cada trabalho, cada revisão solicitada pelo cliente. Eu sou arquiteta e urbanista por formação, sou especializada em arquitetura e projeto na área digital, atualmente mestranda em cidades inteligentes sustentáveis, pesquisando na área sobre design generativo aplicado a projetos. E desde o início da minha carreira sempre fui muito fascinada em como a tecnologia, especialmente falando de tecnologias voltadas a processos BIM, podia nos ajudar como arquitetos, engenheiros e projetistas no nosso dia a dia. Mas a minha curiosidade sempre também me levou a ir além, que é destrinchar todas as possibilidades possíveis das nossas soluções, explorar cada recurso e como fazer a tecnologia trabalhar ao nosso favor e não contra ele. E quando a gente aprende a fazer isso, o ganho vai muito além de só projetar mais rápido. A gente conquista também mais qualidade, mais precisão, menos erro, uma acurácia maior nos nossos resultados. E é por isso que hoje eu me dedico a ajudar projetistas e escritórios a fazerem a tecnologia trabalhar a favor deles, usando BIM e soluções Autodesk e ferramentas como o Dynamo, para transformar de verdade o dia a dia de como a gente trabalha. E passando pela nossa agenda aqui hoje, então eu vou começar fazendo uma abertura. Depois vamos falar por que ainda estamos modelando tudo na mão. Em seguida, vamos falar de boas práticas e padrões. Vamos também mostrar um pouco dos user cases que a gente vem vendo hoje no mercado e como o Dynamo vem sido aplicado. Vamos falar também sobre essa automação aplicada à estrutura desses casos, algumas ideias e insights, e aí vamos para o nosso fechamento. E eu sei que muitos aqui de vocês pode ser que já atuem ou trabalhem com Dynamo, mas aqui hoje meu papel dentro desse workshop não é só mostrar e falar sobre uma ferramenta, mas sim provocar uma mudança de mentalidade. E a gente começa com essa frase, né? E se de vez produzir tarefas repetitivas, a gente ensinasse o computador a fazer por nós. E é exatamente o que a tecnologia vem fazendo desde do início dos seus primórdios da sua criação. E eu sei que parece óbvio, né? Mas a realidade é que mesmo com toda a tecnologia que a gente tem à disposição hoje em dia, ainda passamos horas do nosso dia fazendo coisas que não precisariam ser feitas manualmente. Mas também agora, para a gente também não criar expectativas irreais que acontecem desde que começaram a levantar a bandeira sobre BIM por aí, eu vou deixar algo muito claro desde já.
O Dynamo ele não vai criar nunca um projeto inteiro sozinho do zero enquanto você toma um café. Isso não existe. Sempre o projetista, o arquiteto, o engenheiro vai ter o seu valor para conseguir fazer as ferramentas trabalharem para ele e não contra ele, mas sim, ele vai poder sim liberar o seu tempo, o tempo da sua equipe, para que vocês se concentrem no que realmente importa, que é desenvolver soluções criativas e tomar decisões de projeto com mais qualidade também. E essa aqui vai ser a nossa chave. Antes da gente seguir, eu vou deixar aqui um parênteses, porque quando a gente fala em programação visual, muita gente trava logo de cara quando ouve essa palavra programação. E vem já aquele pensamento, isso não é para mim, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou projetista, mas eu não sou programador. E tá tudo bem, eu também pensava assim e eu também não sou programadora. Mas aqui então, deixa eu tranquilizar vocês. Isso aqui não é sobre escrever linha de código, aprender Python, C Sharp. O Dynamo, ele pode sim você entrar mais a fundo nesse mundo da programação, mas ele não é sobre isso. Ele é uma programação, como se diz, né, low code, onde você não precisa escrever para estar programando. Então, não é sobre entender algoritmos super complexos. O que vemos aqui na programação visual é como criar lógicas com elementos gráficos. Então, aqui a gente vai trabalhar com caixinhas, setas, fluxos, e não com código escrito. Vai ser como montar um quebra-cabeça. Cada peça dentro do Dynamo representa uma ação, um dado, e você vai conectando as peças para construir algo que faz sentido para o seu projeto. E a melhor parte é que você não precisa saber de tudo para começar. Você não precisa saber como o Dynamo foi construído, nem entender profundamente a estrutura de dados dele. O que você precisa é começar a olhar para a sua rotina de trabalho hoje dentro do Revit e se perguntar: será que isso que eu faço 30 vezes por semana poderia virar um script de 3 segundos? Que eu aperto o botão e o script, a rotina do Dynamo constrói isso daqui para mim? E se você já consegue hoje fazer essa pergunta e encontrar uma resposta, você já está programando visualmente. Então, é muito mais sobre a gente mudar a nossa mentalidade do que sobre aprender programação. Porque a base aqui da automação não vai ser técnica, ela é lógica. É olhar para uma tarefa e decompor ela em etapas replicáveis. Então, não se preocupe em ser bom em tecnologia, o foco aqui é desenvolver raciocínio lógico aplicado à metodologia BIM, e é isso que vai mudar o jogo como você trabalha com o BIM atualmente. E aqui, num tom mais curioso, né, quando a gente começa no Dynamo, normalmente é por pura curiosidade mesmo. Quando alguém mostra um script simples, você baixa, vai conectar uns blocos e pronto, você já vai conseguir renomear várias vistas de uma vez. É quando você pensa, nossa, porque eu nunca usei isso antes. Só que com o tempo, muitos profissionais param por aí e ficam só em scripts pontuais, um script ou outro que vai resolver aquela dor específica, aquela necessidade específica, e fazem um nó para numerar portas, por exemplo, para copiar parâmetros entre projetos, até talvez para criar vistas automaticamente, e já está muito bom começar por aí. Você já sente um alívio enorme, porque deixou de gastar tempo em cliques repetitivos. Mas aí também que entra o ponto da virada. Existe também uma diferença enorme entre automatizar uma tarefa isolada e, de fato, estruturar um fluxo de trabalho inteligente.
No primeiro caso, claro, quando você automatiza uma tarefa isolada, você vai economizar alguns minutos, vai economizar algumas horas semanais, mas no segundo, você vai realmente mudar a forma como o seu escritório produz. Isso significa mais horas no cronograma, menos retrabalho, mais consistência em entregas com uma qualidade muito superior. Então, pergunto aqui para vocês agora: você quer ser um usuário que sabe alguns truques de Dynamo ou, de fato, um profissional que leva o BIM da sua empresa para outro patamar? Então, aqui a gente vai ter duas diferenças muito gritantes entre profissionais que aplicam Dynamo em suas empresas. E aqui falando em algo que toda liderança, todo escritório e todo profissional aqui sente na pele, que é o retorno sobre o investimento, o famoso ROI, né? Justamente tirado esses dados da fonte do Case High-Tech CAD, que reduziu a produção de trabalho com Dynamo em 18%, o que a gente pensa, né, que porque no fim do dia não importa o quanto a gente ama projetar, o quanto a gente gosta de tecnologia, o que realmente pesa, na maioria das vezes, é quanto tempo a gente economiza e quanto dinheiro a gente evita desperdiçar e quanta qualidade a gente consegue garantir dentro daquele produto que a gente está produzindo. E aqui eu também não vou trazer suposições. De novo, trazendo esse caso real, documentado na época, em 2022, dentro da Autodesk University, essa empresa, a Bravida, a maior instaladora de MAP da Escandinava, participou de um projeto de um túnel na Suécia. E para esse case, o escritório usou como exemplo apenas 2 quilômetros de extensão de um projeto que tem em sua totalidade 18 quilômetros, mas apenas para a gente poder metrificar qual o impacto disso em apenas 2 quilômetros de extensão, para posicionar alguns elementos dentro do projeto. E o resultado apresentado foi que, se eles tivessem feito tudo em AutoCAD, seria necessário pelo menos 18 profissionais para essa atividade em específico. Já só com Revit, esse número já caiu para 11. Mas, utilizando o Revit mais o Dynamo, bastariam 6 modeladores para reproduzir essa atividade. E isso tudo representa, né, uma redução de 87% no custo total dessa mesma atividade. Agora, eu pergunto, né, qual foi a última vez que você conseguiu reduzir quase 90% o custo só porque você clicou mais rápido? Então, né, automação não é sobre eficiência, não é só sobre eficiência, é sobre 3 moedas muito preciosas que todo gestor entende, que é tempo, porque o que você não gasta em repetição, você pode investir em análise e em soluções. Dinheiro, porque cada hora economizada é uma margem também que você recupera. E qualidade, porque a máquina ela não cansa, ela não vai cometer erros bobos que nós, como humanos, estamos propícios a fazer. Então, não existe esse parâmetro de erro. Então, a gente se baseia nessas 3 moedas que, no fim, elas são muito preciosas quando a gente está pensando em estratégia de negócio. Então, se a gente olha para uma automação não só como uma forma de economizar cliques, se a gente olha só com esse olhar, a gente perde a visão do que realmente está em jogo, né? Que é o impacto direto na rentabilidade, na previsibilidade e também na qualidade do que a gente entrega no fim do dia. Mas também aqui vamos com calma, né? Eu sempre faço um pouco esse jogo. Eu mostro muito o que a ferramenta tem a oferecer, o que a implementação da ferramenta tem a oferecer, mas também sem criar expectativas irreais. Nem tudo que a gente faz no Revit merece automação. E como assim, né? Nem tudo merece automação, mas quase tudo que é repetitivo deve ser automatizado.
Então, explicando um pouco sobre isso. Também é importante a gente entender repetição versus complexidade, para a gente identificar o valor criado ao minimizar o esforço e melhorar a precisão. Então, esse gráfico aqui que eu trago para vocês, ele ilustra 4 combinações possíveis de tarefas repetitivas por complexidade, onde aqui no ponto A, temos um caso de baixa repetição com complexidade baixa. A mediana, né? A baixa, a mediana aqui. É um dos casos, por exemplo, que quase sempre não vale a pena um investimento de tempo e de recurso para automatizar, porque pode ser muito mais ágil fazer essa tarefa manualmente do que colocando uma repetição mínima ali para ser automatizada, por ser justamente mais fácil de ser feita manualmente. A complexidade dela é baixa e a repetição dela é baixa também. Então, esse ponto A, onde a gente identifica que quase sempre não vale a pena o investimento de ser automatizada. O ponto B, por outro lado, que é uma tarefa também com baixa complexidade, mas estamos falando de algo que, mesmo simples, a gente faz várias vezes por dia num projeto. Então, automatizar esse tipo de tarefa que se encontra nesse ponto B, para ganhar mais tempo, sempre vai ser uma boa escolha. Já o ponto C é aquele caso mais isolado, mas que é muito complexo, muita geometria ou lógica a ser trabalhada. Aqui também automatizar pode ser a melhor alternativa, justamente para alcançar a melhor qualidade e acurácia do design ou do projeto que ele requer, ele tem por necessidade essa complexidade muito alta. Então, aqui, pedir para a máquina nos ajudar nas tarefas, com certeza vai diminuir a chance de erro e aumentar a qualidade e a acurácia desse design. E o ponto D, que é a tarefa repetitiva e com uma complexidade moderada, com toda certeza essa é automatizar, porque aqui a gente vai ganhar tanto em qualidade, quanto em mitigação de erro, quanto economia de tempo. Então, sempre a gente tem que manter os pés no chão sobre também não ter 100% essa linha de pensamento que tudo deve ser automatizado, porque nem sempre esse recurso e investimento de automatização vai gerar um retorno. Então, identificar em quais desses pontos aquela tarefa em específico que a gente está falando, que a gente está levantando, ela está dentro desse gráfico, para entender se ela vale a pena ser automatizada mesmo ou não. Bom, e agora que vocês já sabem identificar quais rotinas trazem maior ganho quando são automatizadas, o primeiro passo é bem simples, é parar e se perguntar quais são os gargalos do meu escritório hoje? Quais são aquelas tarefas que vocês já sabem que ninguém quer fazer? Pensa bem, e se você tivesse que escolher uma rotina para nunca mais fazer aquela tarefa manualmente, qual que seria? Exatamente, vocês sabem já essa resposta, provavelmente eu sei, porque as dores dentro do BIM e do Revit basicamente são dores em comum para todos, mas sabe o que é mais interessante sobre exatamente esse ponto que eu estou falando? Mesmo que cada escritório tenha a sua peculiaridade no final, essas dores elas são muito parecidas. E se eu já identifico isso, que um software, uma solução, ela já tem uma necessidade específica, por que a gente ainda continua fazendo as coisas do mesmo jeito e a gente não para pensar o porquê que a gente faz do jeito que está fazendo? A gente não para pensar que será mesmo que a gente está utilizando todos os recursos que aquela solução me oferece?
Se eu quero automatizar, como que eu garanto que esse script vai servir para mim e para o meu time também, daqui a 6 meses, um ano, ou em vários projetos diferentes? E aqui a resposta é bem simples, vai ser a gente seguir padrões. Quando a gente cria um script sem padrão, o que acontece? No começo ele funciona, você roda, resolve o problema e até a gente comemora, o script funcionou. Mas aí, depois de alguns meses, você abre aquele mesmo gráfico de nós e pensa: quem foi que escreveu mesmo aquilo? Fui eu? Como que eu fiz isso daqui mesmo? Como que eu olho para essa bagunça toda? É quase quando a gente abre uma família dentro do Revit, a gente não entende o quanto de reference plane está lá e o que está parametrizado com o quê. É a mesma coisa dentro de uma rotina do Dynamo. Quando a gente está pensando em estratégia de negócio, no nosso escritório, a gente tem que pensar que alguém no time pode precisar alterar aquela rotina também. E aquilo era para ser uma economia de tempo, né? Vira uma fonte de confusão, de erro, de retrabalho. E aqui é onde exatamente formatar um padrão é o que transforma um script individual em um ativo coletivo do nosso negócio. É o que vai garantir que qualquer pessoa do escritório consiga abrir, entender, ajustar e reutilizar quando necessário. E, tecnicamente, quando a gente fala em padrões em Dynamo, a gente está falando em coisas bem concretas aqui, que são organização visual, dos nós em alguns grupos, consistências de nomenclatura, padronização de inputs, outputs, documentação interna clara para que outro modelador não precise decifrar a sua lógica. Então, o padrão aqui ele não entra como uma burocracia, é o que vai garantir a escalabilidade desse departamento. É o que permite que um script deixe de ser um atalho temporário e se torne de fato uma ferramenta de produção para um escritório interno. Então, pensem aqui comigo dos melhores projetos que vocês já participaram. O que fez eles funcionarem não foi apenas uma criatividade funcional, foi ter uma base comum clara, organizada e replicável. E o mesmo acontece aqui utilizando a ferramenta do Dynamo. Então, reforçando, deixa aqui eu contar uma coisa, um script bagunçado, ele funciona. Até você abrir de novo daqui a 3 meses, porque você precisa atualizar alguma coisa lá dentro, e aí você olha e pensa em quem que fez toda essa bagunça, né? E é por isso que a organização é o primeiro passo. Então, você que está iniciando no Dynamo hoje, está começando, uma dica de ouro, sempre mantenha a sua rotina, seu script organizado desde o começo. Esse é o primeiro passo. Um script bem organizado é fácil de entender, é fácil de manter e é fácil de dar continuidade. E aqui no Dynamo, a organização passa por 4 pontos super simples. O primeiro é um fluxo lógico, sempre da esquerda para a direita. Então, inputs aqui, processamento no meio e outputs no fim, bem como é a própria lógica das caixinhas de ligação do Dynamo. Vocês vão ver, não sei se já repararam, mas a próprio nó do Dynamo, os inputs vêm da esquerda e o output da direita. Então, sempre nessa organização de um fluxo lógico de dados, que aí qualquer pessoa que abrir já sabe por onde começa e para onde vai. Um agrupamento que seja funcional, junto a nós que fazem parte da mesma tarefa, como separar quarto, cozinha, sala e jantar num projeto, a mesma coisa no Dynamo. Tudo fica mais lógico de navegar e mais fácil quando a gente tem um agrupamento funcional, o que cada grupo de nós está executando lá dentro. Um espaço adequado, se você corta tudo, vira aquele bolo de fios, né? Então, aqui mesmo no Dynamo, você tem que dar um respiro no olho e conseguir ver uma linha de raciocínio.
Aqui não vale só pela estética, mas para realmente ter aquela cara profissional e você conseguir bater o olho e interpretar a leitura de um jeito muito mais fácil. E por último, e o mais simples, alinhamento. Isso daqui a gente faz milagre. Alinhamento de nó, alinhamento de grupos em colunas, dá uma leitura muito mais limpa. É como diagramar ali uma página de revista. Então, não é só bonito, ele é eficiente. Só de você dar um alinhamento entre grupos, nós, já vai dar totalmente uma outra cara e uma linha de pensamento muito mais fluida ao você olhar para aquele script. Então, no fim das contas, organizar é deixar como se fosse um ato de contar uma história que fosse muito clara. É deixar explícito o caminho da informação. E a diferença entre esse caos de bolos de nó e a clareza. E às vezes só no alinhamento do nó a gente já consegue fazer isso. E agora, deixa eu perguntar para vocês, você já abriu aquele script e pensou o que será que essa parte aqui específica faz? Pode estar lá bonitinho, né? Mas o que será que esse conjunto de nós aqui está fazendo, esse agrupamento está trabalhando? Se isso já aconteceu, faltou uma coisa muito simples também, que é o comentário. O comentário dentro do Dynamo, ele não é só um post-it dentro do script lá dentro. Ele, de fato, comunica a intenção por trás da lógica. É ali que você explica o porquê e não só o quê. Então, um bom comentário aqui, ele deve deixar clara a função de cada grupo, documentar as decisões importantes e os pressupostos, evitar redundâncias óbvias, tipo, escrever que esse nó soma 2 números, quando isso já está claro dentro do próprio nó. Agora, junto com os comentários, vem os agrupamentos inteligentes. E é aqui que menos é mais. Agrupe os nós por funcionalidade e não só por estética. Mantenha os grupos pequenos, focados com nome descritivo. Nada de grupos super gigantes que viram essas caixas pretas sem propósito nenhum. No fim, os comentários e os agrupamentos, eles são como uma legenda de filme. Você até consegue assistir sem legenda, mas quando ela tá lá, fica muito mais claro, rápido e acessível também para qualquer pessoa. E lembrando sempre, né? O script sem comentário, ele acaba sendo mais uma ferramenta pessoal. Agora, um script comentado e agrupado, aí sim é uma ferramenta de equipe. Agora, deixa eu compartilhar aqui uma dica que parece bem boba, mas faz toda a diferença, que é a cor que você usa nos agrupamentos. A cor aqui dos agrupamentos, ela conta como se fosse um storytelling visual. Ela guia o olho de quem abre o arquivo. E se usada uma cor como uma cor padrão, vai transformar todo aquele caos em uma clareza muito mais fluida de se entender o que a gente está olhando. Então, pensa assim, se a gente usa azul para entradas, para os inputs, né? Então, a gente sempre vai agrupar os dados iniciais, os inputs, numa cor consistente, como azul, por exemplo. Azul aqui eu acho que se encaixa perfeitamente, mas cada escritório acaba trabalhando com a sua lógica de cores que considera melhor. O amarelo, o laranja, geralmente eu particularmente uso para a parte de processamento, e aqui é onde é o coração do script, onde a lógica acontece. E eu gosto de usar essas cores porque são as cores que mais chamam a atenção, porque é ali que precisa ter o olhar mais cuidadoso. E você pode colocar verde, outra cor para saída, né, para os outputs, para o resultado final. Então, agrupar todos os nós que são voltados ao resultado do que foi esperado
numa cor única também vai fazer você ter esse olhar mais decisivo, mais direcionado para o que você está querendo encontrar dentro daquele script. E quando você aplica esse padrão, a pessoa que abre o script não precisa ficar adivinhando nada. Ela olha e já entende. Aqui são os dados de entrada, aqui o processamento e aqui está o resultado. Ou seja, você não organiza nós, né? Você está contando ali uma história visual. Por isso que no fim eu chamei de storytelling do script. E isso é tão importante quanto a lógica em si que esse script está executando. E aí, indo para os erros mais comuns que eu vejo em escritórios que criam seus próprios scripts, que funcionam no computador de quem faz, mas por quê? Porque está cheio de dependências locais, caminhos de arquivo salvo nos 6 pontos, uns links que puxam planilhas que ninguém mais tem, ou referências de pastas que só existe na máquina da pessoa que criou. E essa daqui é a receita perfeita para frustração. O script funciona na sua máquina, mas quando você vai compartilhar isso com o time, o que acontece? Ele quebra. Então, aqui a regra é simples também, evitar salvar em patches absolutos, por exemplo, 6, 2 pontos, user, o nome do João ou de quem quer que for, / projetos, que esse caminho só vai existir sempre apenas na minha máquina. E sim preferir patches, né, caminhos mais relativos ou pastas compartilhadas no servidor ou idealmente, né, dentro do CDE, pode ser inclusive dentro do ACC da própria Autodesk. Documente também claramente qualquer dependência que esse script precisa, então planilha, banco de dados, link, deixa isso muito claro para que a pessoa, o usuário daquele script consiga modificar esse caminho caso seja necessário. E teste sempre o script em outro computador antes de dizer para o time que ele já está pronto. Isso daqui também é crucial. A gente ter certeza antes de anunciar que o bolo está pronto. Opa, perdão que eu dei uma adiantada aqui no conteúdo. Oh, meu Deus. Bom, então só concluindo aqui, então, lembra sempre que um script que roda na sua máquina não é uma automação, ela é uma dependência. E uma dependência sempre gera gargalo, né? Então, quando você evita essas dependências locais, você cria scripts que são potáveis, confiáveis, escaláveis e não são atalhos pessoais, são, de fato, ferramentas da equipe. E aí, continuando em falar sobre essas boas práticas, né, dentro do Dynamo, a gente vai falar agora de modularidade, que parece um conceito de engenharia de software, né, mas no Dynamo é uma coisa muito simples. Pensa em script como blocos que podem ser combinados e reutilizados. Então, sabe quando a gente cria aquela família dentro do Revit que a gente pensa que é para resolver um caso específico, mas, poxa, a gente nem salvou na nossa biblioteca, e aí surgiu um outro caso que vai precisar daquela família, e a gente tem que abrir o projeto que foi feito anteriormente, catar aquela família para colocar no projeto novo. É porque tudo dentro do BIM é reaproveitado. E quando a gente está falando de modularidade, é exatamente isso. Se você cria um script dentro do Dynamo, pensa sempre ele como blocos que podem ser combinados e reutilizados para outros scripts. Então, se você cria um script enorme e monolítico, e cada vez que precisar mudar algo, vai ter que mexer nele inteiro, mas quando você divide ele em módulos menores e também independentes, cada um tem uma função específica. E aí você ganha velocidade, clareza e principalmente reutilização, porque você não precisa trabalhar num script gigante tudo de novo, porque você tem ele dividido em pequenos scripts que podem cumprir uma função, né, que um script inteiro enorme cumpriria.
Então, por exemplo, um módulo só para renomear vistas, aí depois que renomeia as vistas, um outro só para preencher os parâmetros daquelas vistas, depois um outro que só vai ajustar os crops, e cada um vai resolver uma tarefa simples. E aí, juntos, eles constroem uma solução que é muito mais poderosa do que eles apenas isolado. E aqui no slide a gente vê algo exatamente sobre isso, né? Do lado esquerdo, uma definição clara do que é modalidade, aqui as dicas, né, dicas práticas, como os custom nodes, né, que a gente faz, que são os nossos customizados, que a gente também pode criar pacotes para funções recorrentes, documentar muito bem essas entradas e saídas, sempre testar cada módulo. E a base aqui vai ser os ganos. A gente vai ter sempre uma manutenção muito mais simplificada, porque corrigir um módulo é muito mais simples do que corrigir um script enorme, cheio de coisa. Vai ter também um desenvolvimento mais rápido, porque você não vai reinventar a roda de cada projeto. E uma colaboração muito mais facilitada. O time ele pode, de fato, trabalhar em módulos distintos sem precisar um do outro. Então, no final, a modularidade ela não vai ser sobre programar diferente, é só sobre pensar um pouco diferente para transformar cada rotina em uma peça que pode ser encaixada em dezenas de outros scripts diferentes. E, por último, né, mas não menos importante, se eu abrir o seu script de Dynamo hoje, eu consigo entender o que cada grupo faz? Ou eu vou encontrar coisas como grupo 1, meu nó 6, P1, teste 2, teste agora vai, aquelas coisas que a gente sabe que acontece. Parece besteira, mas todo mundo aqui já fez ou já encontrou algum arquivo desse jeito. E aqui o problema é que esses nomes eles não são neutros, eles não deveriam ser. Eles acabam criando uma confusão e um retrabalho e até uma frustração enorme. O que acontece na prática, né? Você tem nomes lá como P1, valor, teste 2, que funciona naquele momento, mas daqui a 6 meses você não lembra mais o que aquilo significa que aquele nó está fazendo. E quando alguém abre o seu script é pior ainda, porque além dessa pessoa ver a confusão que você escreveu, para ele aquilo não faz sentido nenhum. E então nomes, ordem de nomenclatura, padrões de nomenclatura sempre vão ser boas práticas, assim como já é hoje com os parâmetros dentro do BIM. Então nomes que fazem sentido, por exemplo, altura de parede, lista de ambientes, calcular área útil, nomes que sejam claros, consistentes, descritivos e que você não precisa ficar adivinhando porque o nó já comunica a função o nome já comunica a função do que aquele nó está executando. Isso daqui é o que eu chamo de documentação invisível, né? Porque é aquele trabalho que ninguém vê, mas que ele é muito útil quando a gente está pensando em dar continuidade àquele trabalho. Você não escreve um manual à parte também, mas você garante que o próprio script ali explica sozinho o que ele está fazendo. Então, sempre essas 4 regras de ouro para a nomenclatura: descritivo, consistente, conciso, se possível sem caracteres especiais, que isso também pode gerar uma certa confusão. Quando você cria esse padrão de nomenclatura, você transforma, né, esse script de atalhos pessoais em, de fato, ativos da equipe. Qualquer pessoa pode abrir, entender e continuar. E antes de continuar para a próxima parte, aqui eu quero trazer um respiro, né, uma inspiração. Eu separei 2 estudos de casos oficiais da Autodesk que mostram como esses conceitos de automação e padronizações já estão aplicados em projetos reais e de grande impacto. Esse primeiro aqui é na Noruega, feito pela
Consult, eles tinham um desafio aqui de construir uma estação ferroviária em Drammen, em cima de uma estação que já era existente, sem parar o funcionamento dos trens. Então, imagina só, você precisa erguer toda uma estrutura, ao mesmo tempo que mantém uma linha funcionando, né? E ainda havia, né, um túnel de 7 quilômetros de extensão, com mais de 8.000 repetições de tarefas que iam ser feitas manualmente, poderia levar semanas, e com o Dynamo e outras ferramentas Autodesk, esse processo foi automatizado. Eu estou aqui, apesar de não ter passado o vídeo ainda, explicando um pouco por cima, porque, se eu não me engano, está em inglês esse estudo de caso, então só explicando um pouquinho para vocês, para quem não tem muito domínio da língua inglesa, conseguir meio que por cima pegar o que está sendo comentado no vídeo. Então, vou passar aqui para vocês agora. Railway is a huge part of having a sustainable mode of transportation. We're trying to use technology as a tool to deliver sustainable solutions. We are creating a new station, Drammen Station, and also a 7-kilometer long tunnel. The goal in that project is to have a double track all the way between two major cities in Norway. When we reduce the travel time, people can live and work elsewhere, and it's really important to just connect the different parts of Norway. This Drammen station, it's close to the river. We had to raise it 40 centimeters to resist flood. As Drammen is a hub in the railway network, we cannot shut down the train services for a long period of time. So to mitigate that, we need to have some complex phase planning in order to be able to run the trains, while we also construct a new station on top of the old one. The design solutions in Autodesk has been really important. Early on, we saw that we had to use the timeliner functionality in Navisworks. So the whole project is animated now in 4D. It was really helpful to communicate with the contractors, but also to even see that it's possible to build everything. So basically what that means is that we are building the project twice. Once in model space on our computers, and the second time in real life. So the clashes are sorted out in our models beforehand, and in that way we can reduce the cost of rework. We've been using Dynamo for both Revit and Civil 3 for our time-consuming and otherwise boring manual engineering work. For our 7-kilometer long tunnel, we need approximately 8,000 bolts. By doing this manually, it would have taken us a few weeks with the scripts. A few hours investment in the script, but then we're able to do it in just a few hours. Large railway projects are often prone to changes, and with the Dynamo script, we're able to build it right away in just a few clicks. So the Autodesk tech stack has enabled us to design with a high level of precision, and that has been very crucial to this project. The detail of the design coming through Revit or AutoCAD-based software are greatly appreciated by the contractors. That's kind of unique that we took the detail level that far back in 2016. It's kind of the only part of the project now in the Intercity project that's on budget. And I think that's because we used technology smart in the beginning, something we can look back to now, and that was a success. É muito legal quando a gente consegue ver a aplicação de uma ferramenta tão poderosa e ela sendo usada, né, em todo o potencial. O próximo estudo que eu trago aqui para vocês, espera só um minuto, pronto. É um vídeo da Arcadis, que é uma empresa global de consultoria e design, e eles usaram aqui o Dynamo em um projeto ferroviário, em várias etapas de engenharia repetitiva. E a proposta aqui deles é bem simples, pegar tarefas pesadas que se repetem e transformar tudo isso
em um clique só. Arcadis is a worldwide operating design and consultancy company. We work in different sectors like industry, buildings, environment and water. We're about 27,000 people worldwide, so quite a large, but we are also very locally present. Me myself work with an infrastructure in the Netherlands. Last summer we started with a project in light rail renovation. We have to renew all the tracks and also lower all the platforms. We had 10 months to do all the design. So very strong time pressure. In this project we saw the input files we got weren't right, so we didn't have the right information about the actual situation. We have to start to design the platforms because otherwise we won't make it in the 10 months. But we also knew we're going to change the track access because we don't have the right input files, and when we got them everything will change. So we automated it, and then we knew that when we changed the access the platforms would change also. So that makes us flexible and makes it possible to do all the work in the only 10 months we got. In other projects we made the Dynamo script where we programmed the overhead lining. So when we change the track, the complete design of the overhead line is automatically changed. That saves us such a lot of time, otherwise we had to adjust every pole by hand. Our trainee made it together with our engineers. It took her about 3 months, and she can adjust the design by just push the button run in Dynamo, so it's about 5 minutes. The products of Autodesk definitely helped us with achieving our goals, and if we have a dream, there is somewhere an Autodesk program that makes the dream come true. Também outro case muito legal. Eu trouxe também mais alguns pequenos insights, assim, menores, nada muito mais legal do que a gente acabou de ver desses estudos de casos compartilhados pela Autodesk, mas só para a gente também ter como algumas inspirações, coisas pontuais e simples que a gente já consegue aplicar hoje no nosso dia a dia. Por exemplo, uma automação aplicada à estrutura de dados, né? Onde a gente consegue ter uma integração Revit para Excel, por exemplo, ou para modelos paramétricos com estruturas super complexas. Eu não consigo nem imaginar como que vocês modelariam esse tipo de coisa apenas via Revit, mas modelos de alta complexidade também valem super a pena serem automatizados com Dynamo, e com ele fica muito mais simples também de estudar as formas que aquele modelo aquele design pode estar oferecendo para o projeto. Então, outra ideia aqui também de modelagem paramétrica, onde em segundos, né, a gente já consegue fazer uma modelagem básica de uma estrutura, que também demoraria muito mais tempo, horas, assim, para fazer uma modelagem dessas manualmente via Revit. Imagina criar vários estudos diferentes em questões de segundos. A parte de modelagem em si também, aqui trazendo um exemplo mais de uma escala urbana, onde a gente já consegue, através de um script, testar algumas ideias de quadras, de projeto, de vias via Dynamo de uma forma muito mais rápida e simplificada. Aqui, basicamente, nesse exemplo que eu trago, a pessoa está utilizando apenas linhas de modelo para já criar alguns estudos de vias. De novo, né, aqui reforçando essa escala urbana de modelo, onde com certeza demoraria muito mais tempo fazendo isso na mão, aqui o Dynamo entrando para ajudar a gente criar esses estudos de uma forma muito mais rápida. Aqui só para a gente ver por completo a pessoa configurando e rodando o Dynamo Player. E pronto, já saiu aqui uma estrutura de combinações, de casinhas, de edificações dentro daquela via que foi proposta.
Eu acho que esse daqui é o mesmo vídeo que eu apresentei agora há pouco. De novo, voltado à modelagem, uma ferramenta muito poderosa quando a gente está falando de modelagem. Então, aqui os levels já estavam criados, provavelmente aqui ele configurou dentro do script algumas condicionantes de projeto e já criou toda a estrutura, estruturas de laje, conforme um desenho básico, né, de escopo, um desenho básico conceitual que ele fez dentro do Revit. Para estudos, né? Então a gente pode utilizar dentro do Dynamo, a gente tem o recurso do design generativo, que é justamente minha área de estudos. Então, quando a gente está falando em criar probabilidades de opções de design, de opções de projeto, o Dynamo ele é muito eficiente em questões disso. Ele consegue gerar milhões, assim. Claro que depende também da capacidade computacional, mas ele consegue gerar uma série de probabilidades de estudo sobre o mesmo projeto, já você definindo quais são as métricas e as condicionantes mais importantes que esse estudo deve alcançar para ele ser considerado viável e você conseguir também elencar de quais dessas probabilidades vai ser a melhor para o seu budget, para o seu cliente, para a infraestrutura urbana que está ali locada. E para a documentação, como a gente sempre vê essa necessidade dentro do BIM, né, que a documentação ela seja um reflexo do modelo e a gente não perca tanto tempo na documentação, mas a gente sabe que sim, existe um trabalho muito grande de documentação a ser feito dentro do BIM, apesar do modelo estar muito bem já com a sua geometria detalhada. Então, coisas simples como, por exemplo, colocar cotas dentro do ambiente, perder tempo de qualidade de um projetista fazendo isso é um tempo precioso. Então, poderia ser uma automação que já soluciona, né, que já vem solucionando essa necessidade que a gente tem dentro dos nossos escritórios. E aqui, só para fechar, por pura diversão, quem gosta de tecnologia como eu, adora fazer esses testezinhos só para ver o que dá para fazer com as ferramentas que a gente tem dentro do BIM e do Dynamo. Então, por que aproveitar e tornar alguma coisa divertida também com a nossa capacidade computacional? Então, bom, né? Vamos juntos nessa. Deixa eu trazer aqui um ponto que na prática do escritório mais do que decide se a automação dá certo ou não, vai ser engajar o nosso time lá dentro. Porque, olha, não adianta nada você ser aquela pessoa que adora Dynamo, que cria script atrás de script, se o resto da equipe acaba não usando. Se ninguém pede, se ninguém acredita, se cada um continua modelando do seu jeito, com cada um com uma família diferente, com parâmetros diferentes também, sem seguir normas, no fim, esse script vai morrer na gaveta, por mais que aquilo solucionasse uma necessidade incrível dentro do negócio do escritório. E por que isso acontece? Porque toda automação, primeiro, depende de regra. Se a gente não tem regra, não tem padrão. Se cada um nomeia como quer aquele elemento, aquela família, aquele parâmetro, de um jeito, a rotina não tem como rodar. É como montar um Lego com peças de caixas diferentes que não encaixa, então precisa de regra. Mas agora, quando o time decide jogar junto e a gente cria de fato essa cultura de padrão e colaboração, aí sim a coisa muda de figura. Porque só um modelador que cria rotinas, o escritório não está se tornando de fato mais eficiente. Ele só ganhou uma pessoa mágica que resolve coisas. E com certeza muitos de vocês aqui que estão assistindo acabam sendo essa pessoa mágica que resolve coisas. Mas sabe o que acontece? Você é essa pessoa mágica que resolve coisas. Aí você sai de férias, muda de empresa e de repente tudo para. É como se a cultura da automação tivesse um único dono e isso é um risco enorme.
O verdadeiro salto aqui acontece quando a automação deixa de ser um hobby que alguém faz porque acredita nisso dentro da empresa e, de fato, passa a ser um parâmetro coletivo do escritório. Quando existe documentação, quando existe padrão, quando existe regra. E aí não é o BIM Dev puxando o time, mas sim o time trabalhando em conjunto com esse desenvolvedor BIM. E já finalizando e caminhando para o nosso final, deixa eu contar uma cena que acontece em quase todo escritório. Você chega para o colega e fala, olha, para esse script funcionar, você precisa preencher esse parâmetro aqui. E sempre vai existir um tom de reclamação. Não, mas um campo para preencher, que saco, mas antes eu não precisava preencher isso, vai levar mais tempo. No começo sempre rola aquela resistência, parece que a automação vai dar mais trabalho do que ajudar no trabalho. Só que aí, depois de preencher aquele parâmetro, com talvez um clique a mais ou dois, o colega vê o script rodando e vê que aqueles segundos que ele gastou, né, evitaram 15, 20 minutos de trabalho dele. E aí que tudo muda. O que vira aquele incômodo acaba virando um alívio. E esse alívio também vira um entusiasmo. Ele chega em você e fala, nossa, funcionou. Será que esse mesmo script dá para fazer também com esse outro processo? Dá para automatizar aquela outra tarefa que é chata? E é nesse ponto que a cultura vai nascendo. A primeira rotina vai gerar confiança, a confiança vai gerar curiosidade, e a curiosidade vai virar esse movimento. E quando você percebe, aquele script inicial já se multiplicou em 10, porque o time inteiro começou a pedir mais automação. E esse é o verdadeiro sinal que a cultura pegou, quando você não está oferecendo, empurrando, mas sim o time levando essa bandeira junto com você e te trazendo essas demandas. Bom, e a gente falou aqui bastante sobre engajamento, cultura, automação, mas uma coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o Dynamo ele é uma conexão com a API do Revit. Então, qual que é aqui nosso investimento de aprendizado, né? O Dynamo é uma plataforma de programação visual. Ele existe justamente para ser essa camada amigável entre o Revit e a API dele mesmo. Mas o final, né? O que é essa API, né? API é de Application Program Interface, em outras palavras, é a documentação oficial que a Autodesk disponibiliza para que desenvolvedores e programadores conversem diretamente com o motor que faz o Revit rodar, controlando praticamente tudo que o software pode fazer, desde criar elementos até acessar propriedades e interfaces gráficas. Só que ler essa documentação e escrever o código direto nela pode ser um desafio enorme para quem não é programador, e essa não é aqui a ideia. E é aí justamente que o Dynamo entra. Ele pega essa base programática e transforma numa linguagem visual de caixinhas, de conexões, muito mais acessível para nós que somos arquitetos, engenheiros, projetistas. Então, dá para a gente pensar assim, a API é um idioma nativo do Revit, e o Dynamo aqui, ele vai ser o nosso tradutor simultâneo, ele pega o que está por trás desse motor e nos entrega de uma forma que a gente consegue usar sem precisar desenvolver um software. E quando que a gente usa Dynamo e quando a gente usa Python e quando a gente deve partir para um C#. E aí, aqui a gente já está complicando um pouquinho as coisas, mas só para a gente ter um quê de profundidade no assunto. O Dynamo é o que a gente viu até agora. Ele é o coringa para a maioria das automações do dia a dia. Modelagem repetitiva, ajuste em massa, parametrização, exportação. Então, se você tem uma rotina clara, repetitiva, existe já um nó pronto para isso, ou um pacote estável que fica dentro do Dynamo, que é rápido, visual, acessível, mas aí
às vezes, a biblioteca do Dynamo pode não ser suficiente quando você está com uma demanda muito específica. Você procura um nó ou instala um pacote de um terceiro, mas percebe que está ficando muito dependente também de alguém que você nem conhece e que pode parar de atualizar aquele pacote amanhã. É aí que o Python entra dentro do Dynamo. Ele serve para que você crie seus próprios nós lá dentro. Ele vai encapsular essa lógica específica e resolver as lacunas que a biblioteca nativa do Dynamo às vezes pode não possuir. Então, o Python é uma curva de aprendizado que é relativamente tranquila, não é das linguagens de programação mais complexas que existe, e ele permite que você continue dentro do ambiente do Dynamo, mas com um poder de customização muito maior. Agora, um outro ponto, né? Falando de estratégia de negócio, que às vezes você não quer que sua loja interna, sua inteligência de escritório, fique exposta em um gráfico de nós, que qualquer pessoa pode abrir, copiar, editar, ou você precisa de uma performance muito maior, com um acesso muito mais profundo a recursos que o Dynamo pode não entregar tão bem. E aí é esse momento que faz sentido para ir para C#, que é a linguagem de programação que nós usamos dentro do Revit para desenvolver plugins. E qual que é a vantagem aqui, né? Você fecha o código, garantindo que a sua lógica é um ativo muito mais protegido. Você cria uma interface super simples, que é um botãozinho dentro do Ribbon, que qualquer pessoa do escritório vai apertar e pronto, sem precisar ter aquela curva de aprendizado de como utilizar o Dynamo Player. E você acessa camadas mais avançadas do Revit que muitas vezes nem aparece dentro do Dynamo. Então, dá para resumir assim, o Dynamo para automação do dia a dia, visuais, rápidas, o Python quando você precisa ir além dos nós prontos e criar sua própria lógica, e o C# quando a gente está falando de uma estratégia, de uma proteção de conhecimento e de uma performance de altíssimo nível, que às vezes o Dynamo não vai entregar muito bem. E só uma última palhinha aqui mostrando que dá para a gente também ir muito além disso, né? Lembra que eu comentei sobre o design generativo? Quando a gente de fato domina o Dynamo em profundidade e começa a conectar parâmetros, seções, objetos, iterações, a gente abre caminho para algo muito mais potente, que é o design generativo. Diferente da automação que executa uma tarefa baseada numa regra, o design generativo aqui ele é um probabilizador de possibilidades. Você não define uma forma específica, você define regras, critérios e metas, e a máquina te devolve várias soluções possíveis baseadas nessas regras, critérios e metas, todas válidas dentro desse parâmetro que você mesmo definiu. Então, de vez em escolher uma forma e validar depois, você vai gerar várias formas que têm validade por desempenho. E isso muda completamente também a lógica de projeto. É o que ajuda a gente a sair do achismo, né, que baseado desse achismo de que a gente encontrou as melhores soluções e ir para uma solução que realmente está baseada em dados, em contexto, em interação de projeto. E aí tá aí só para mostrar que a gente pode fazer muita coisa legal aliando inovação, tecnologia dentro dos nossos projetos BIM. E é um recurso super poderoso que está aí para ser usado. Bom, gente, para fechar, também falar de algo muito essencial que não basta criar rotinas, né? É preciso implementá-las bem. Implementação de automação não é só entregar o script, é pensar de fato em todo o ciclo de vida dele. Então, a gente sempre começa com um diagnóstico, tudo começa entendendo quais são os gargalos, o que realmente vale automatizar, qual é a maior necessidade. E aí a gente vai para os testes, né? Criamos a primeira versão, validamos em um projeto piloto, e é aqui onde a gente quebra geralmente a cabeça, porque surgem os ajustes.
A gente tem a etapa de treinamento, que não adianta só entregar a rotina, o time precisa aprender a usar, entender os parâmetros, instalar os pacotes que forem necessários. Vamos para a etapa de validação, que é quando a rotina roda de forma confiável em mais de um projeto e a gente pode dizer que ela está madura. E sempre tem uma etapa também de evolução, que nenhuma automação é 100% eterna. Sempre surgem upgrades, versões novas do Revit, do software, e isso precisa estar previsto, que precisa ter uma continuidade de evolução daquela rotina mesmo que madura. Então, a implementação não acaba sendo um evento único, é um processo contínuo de aprendizado, aplicação, melhoria. E aí, outro ponto-chave, né? Quem que participa da implementação? Não é só o BIM Specialist ou o desenvolvedor BIM que cria a rotina. Os desenvolvedores estruturam e mantêm os scripts, os usuários precisam estar engajados e treinados e dando feedbacks, e os gestores garantem também que existe esse padrão, essa governança, e que a automação traga resultado de fato. Então, se faltar um desses três papéis, a automação acaba virando um script esquecido na gaveta. Já com esses três juntos, a gente de fato tem uma cultura de automação. Bom, gente, eu quero agradecer bastante para quem acompanhou até o final, a apresentação desse workshop, dessa live. Sempre que vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem estar tendo em contato para tirar as dúvidas e a gente marcando uma agenda para conversar mais a respeito. Infelizmente, eu já estourei o nosso tempo aqui em alguns minutinhos, mas eu tenho certeza que o pessoal aqui, o João, o Ramon, que está aqui nos bastidores, coletaram a dúvida de vocês e a gente pode estar entrando em contato para tirar qualquer dúvida. Podem também estar entrando em contato pelas redes sociais que o João compartilhou no início para a gente marcar uma conversa e falar mais sobre Dynamo e como aplicar dentro do negócio de vocês. E sobre qualquer outra solução Autodesk, a gente está aqui com um time de especialistas super treinados e dedicados que podem estar sempre auxiliando cada um de vocês. De novo, quero agradecer quem ficou aqui até o final e podem sempre contar com o nosso apoio para marcar uma agenda e conversar sobre algum tópico específico, tá bom? Então, obrigada, gente.